Olá! Finalizando a sequência de vídeos sobre o tema suicídio, hoje vamos falar sobre os mitos a respeito do suicídio, né? Existem várias ideias, muitas delas falsas, a respeito sobre o suicídio e eu acho que nesse momento, depois desses dois primeiros vídeos, a gente consegue falar sobre esses mitos e facilmente explicar por que eles são falsos. O primeiro desses mitos é que pessoas que falam de suicídio não vão cometer o suicídio e que, na verdade, querem chamar a atenção. Então, já ficou claro pelas explicações que sim, a pessoa que fala em suicídio, sim, muitas vezes comete. E não é uma questão de chamar a atenção, é uma questão de mostrar ou de resolver ou de dar fim a esse sofrimento que a pessoa tem passado. Então essa é que é o princípio que diz que esse mito é realmente falso, é uma ideia extremamente comum as pessoas terem de que quem está cometendo uma tentativa de suicídio está querendo chamar a atenção, né? Na verdade, ela está sim em sofrimento, né? Lembra daqueles né? Por exemplo, do desespero, por exemplo, e com isso ela pode sim concluir o ato. Então, se ela fala que quer se matar ou se ela está numa tentativa, ela pode sim concluir e não é apenas querer chamar a atenção, como popularmente se fala. Então esse é um dos mitos mais comuns e é aquele que realmente mostra o quão a gente sabe pouco sobre o assunto. O segundo mito que eu vou comentar é este aí, de que o suicídio é sempre hereditário. Bem, é bem verdade que existem famílias onde você tem um agrupamento maior de suicídio e alguns estudos até mostram que existe uma deficiência numa proteína que recapta serotonina nessas famílias, o que favoreceria que elas tenham maior incidência de depressão e com isso maior risco de ter suicídio. Mas não é sempre hereditário. Então ele pode sim ter um componente genético, mas ele é uma condição que envolve muito mais que aspectos biológicos simplesmente. Então ele não é sempre hereditário, ele pode ser genético, né? A chance de ter, sim, pode ser maior em algumas famílias. Então não é porque alguém teve suicídio na minha família que todo mundo vai ter ou que outros terão, né? Então isso depende da pessoa ter ou não ter uma doença mental, tratar ou não tratar, das condições ambientais envolvidas nesta questão. O outro mito sobre suicídio é de que ele é sempre impulsivo e que as pessoas cometem suicídio sem sequer um aviso. Bem, não é verdade. Como a gente viu anteriormente, o suicídio tem um componente impulsivo, sim. Pode acontecer sem aviso, sim, né? Mas isso não é sempre, né? Muitas pessoas não têm esse componente impulsivo na sua característica de pessoal, de personalidade ou de algum transtorno, né? Planejam meticulosamente o ato, então não é de longe um ato impulsivo em alguns casos. E muitas vezes sim avisam, falam que têm pensamentos de morte, falam que querem morrer, mas muitas vezes as pessoas não dão atenção a esses pedidos de socorro. Então é falso esse mito de que o suicídio é sempre impulsivo e sempre é cometido sem nenhum aviso anteriormente. Outro mito sobre suicídio é este aí, de que indivíduos que tentam ou cometem suicídio sempre têm algum tipo de transtorno mental. Bem, como a gente já comentou, não é necessário ter um transtorno mental para cometer um suicídio. Mas sim, ter um transtorno é um grande fator de risco. Então a questão é aí que não é sempre ter uma perturbação. Algumas pessoas não têm nenhum transtorno mental, mas numa situação de desespero, por exemplo, podem cometer suicídio. Então, há nessa fala aí um preconceito, né, contra as pessoas que têm uma perturbação mental, como se elas tivessem algo
ruim e que isso separasse ela das outras pessoas. Não, né? Então, elas não são sempre elas que cometem o suicídio. Né? Podem haver grupos de pessoas que não têm nenhum transtorno mental e vão cometer suicídio ainda assim. O último mito que vamos comentar é este. Após uma pessoa tentar cometer suicídio, nunca mais voltará a tentar. Nós vimos no primeiro vídeo que, na verdade, ter tentado suicídio é um dos principais fatores de risco para tentar novamente. Então, não é verdade. Né? Ainda que a pessoa tenha passado por apuros naquela tentativa e que tenha sido um evento traumático para ela e para todos que a acompanharam, isso não vai fazer com que ela não tente novamente. Se a causa do suicídio, se a doença que teve o seu desfecho, a condição que teve o desfecho no suicídio não for resolvida, não for trabalhada. Então, é falso esse mito de que, bem, ela tentou, não conseguiu e pronto, está tudo resolvido, acabou o perigo. Não, temos que ficar alerta aí e por esse motivo mesmo. E assim nós encerramos essa sequência de vídeos com a temática sobre suicídio. Espero que vocês tenham gostado. Em breve vamos colocar outros vídeos em temáticas diferentes que já estamos planejando e nos vemos nesses próximos vídeos. Obrigado pela atenção de vocês.